Saber que estamos no caminho certo nem sempre significa ter todas as respostas, mas sim fazer as perguntas certas todos os dias. Às vezes, a dúvida é o que nos move e não o que nos paralisa. Seja sincero, se você tivesse que responder hoje para onde você está indo com a sua vida, você saberia responder de verdade? Ou você sente que a sua vida ela está em círculos, você sente que está estagnado, que não está saindo do canto? Ou pior, você age como se estivesse esperando uma resposta do universo, uma resposta mágica que te desse um direcionamento para seguir. Se você parou para pensar na resposta a essa pergunta, de final das contas não sabe muito bem o que dizer, sabe que isso é bastante comum. E a causa disso é você não ter um propósito, você não ter um motivo para você acordar de manhã. E quando eu falo propósito, eu não estou me referindo a algo místico, a algo sobrenatural, não. Pelo contrário, é algo muito mais simples. Porque esse é o problema. As pessoas acham que ter um propósito é algo muito grandioso, algo muito distante da maioria das pessoas. Mas não é isso que é o propósito de verdade. O propósito é basicamente o que faz você acordar de manhã, o que faz você querer levantar da cama, que pode ser uma coisa simples ou uma coisa mais complexa. Por exemplo, tem pessoas que o propósito são os filhos, tem pessoa que tem como propósito ser promovido na carreira. Esses propósitos é que fazem você procurar um rumo na sua vida. E se você sente que não tem um propósito, que não sabe que rumo a sua vida está tomando, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre como você pode encontrar um propósito na sua vida e ter uma vida muito mais direcionada, com objetivos que podem fazer você ser uma pessoa melhor, você alcançar seus sonhos, suas metas e seus objetivos. E eu trabalho com hipnoterapia, onde eu uso técnicas de hipnose e terapias regressivas. E é muito comum as pessoas buscarem a clínica por questões relacionadas a um vazio existencial, a uma falta de propósito, a não saber o que estão fazendo aqui na vida. E tem alguns medos, algumas angústias que são incomuns entre essas pessoas, que talvez até você se identifique com algum deles, que são um medo de estar desperdiçando a vida com algo que não faz sentido. É muito comum as pessoas terem esse medo. Com isso vem o medo de nunca encontrar um propósito verdadeiro. Mas lembra que eu falei no começo desse vídeo? As pessoas têm uma ideia equivocada do que seria um propósito verdadeiro. E nesse vídeo, no decorrer do vídeo, eu vou explicar melhor o que é esse propósito, certo? E principalmente, muitas pessoas sentem medo de fracassar ao buscar um novo caminho. E esse medo faz com que algumas pessoas sequer iniciem a busca por um propósito, porque elas já têm esse medo de travar, de falhar e de não conseguir alcançar o objetivo. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou ensinar 5 perguntas poderosas que vão ajudar você a encontrar o seu propósito e encontrar um sentido, um rumo, um caminho na sua vida. E o primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é a questão da falta de propósito na atualidade, nos tempos modernos. Comenta aqui embaixo se você já se sentiu perdido na vida, andando em círculos, ou se você conhece alguém nesse sentido, né, que você sabe que essa pessoa anda meio perdida, não sabe o que fazer, ou faz muitas coisas e no final das contas não faz nada. Esse é um dos problemas da falta de propósito. As pessoas acabam fazendo muita coisa e no final das contas não terminam nada. E muito disso se dá pelo excesso de informações que nós vivemos na atualidade e uma pressão por conta disso. Hoje nós somos bombardeados de informações nas redes sociais, nos jornais, na TV, em todo canto que você imaginar. No WhatsApp recebemos muitas notícias, geralmente são notícias ruins, né? Porque coisas boas viralizam bem menos do que notícias ruins, negativas. Então, esse excesso de informação, ele acaba deixando a gente meio que um sentimento de vazio, sem saber para que caminho seguir. A gente fica perdido, literalmente. Então, quando você não filtra as informações que você recebe, é muito comum as pessoas ficarem perdidas. E se você está perdido, logo você tem uma dificuldade de encontrar o seu propósito. Então, hoje, a falta de propósito das pessoas vem muito por conta desse excesso de informação que nós recebemos. E olhe que a quantidade de pessoas que buscam a hipnoterapia por sentirem um vazio dentro de si,
por não saber o que querem da vida, o que fazer, só vem aumentando ao passar dos anos. Tem um trecho do livro Alice no País das Maravilhas. Você provavelmente deve conhecer a história, deve ter assistido o filme, ou até mesmo lido o livro, né? Tem um trecho desse filme que eu acho bem legal, que é a Alice, ela tá caminhando ali na estrada, e ela se depara com uma bifurcação, que é o caminho onde eu tenho dois caminhos para seguir, né? Ali é uma bifurcação. Ela para ali sem saber para que lado seguir, ela fica ali indecisa. E o gato, tem um personagem do filme, o gato que ele é meio louco, né? Quem conhece o filme sabe, ele tem um sorriso ali meio louco, mas esse gato ele é muito sábio. É tanto que quando ele vê a Alice, ele pergunta para ela: "O que você quer, menino? O que está acontecendo, né?" E a menina responde: "Eu estou perdida. Eu não sei qual caminho seguir, se é esse da esquerda ou da direita." Aí o gato, na sua sábia loucura, pergunta a ela: "Mas para onde você quer ir? Aonde você quer chegar?" E a menina responde: "Alice, eu não sei, estou perdida." Aí é quando o gato ele dá a resposta, né? Que é o pulo do gato, digamos assim. Ele diz para ela: "Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve." E de fato, isso é uma verdade assim absurda. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, nesse trecho dessa história da Alice, fica muito claro a necessidade de um direcionamento, de uma direção a ser seguida quando você quer chegar em algum lugar. Isso, eu sei que isso é meio óbvio, mas a maioria das pessoas não entendem isso. E é isso que você precisa entender. Você precisa saber aonde você quer chegar para depois você alcançar seu objetivo. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente não sabem para onde querem ir. Elas querem alguma coisa, mas não sabem nem que caminho vão seguir para chegar no seu objetivo. E isso traz um gancho para o segundo tópico desse vídeo, que é o porquê que é tão importante, que é essencial conhecer o caminho, ter um direcionamento. Como eu já falei, basicamente, se você não souber para onde você quer ir, você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar em círculos, rodando sem alcançar nada, né? Totalmente estagnado. E ter o propósito, ter o caminho que você deve seguir, isso vai fazer com que você tome as atitudes, as decisões e as ações certas para você alcançar o seu objetivo. Um exemplo: digamos que você queira estudar para um concurso público e você está muito certo disso. Ao você ter esse caminho, esse propósito muito claro, você vai montar um plano de estudos, você vai parar, vai estudar, vai comprar livros, comprar cursos. Quando algum amigo te chamar para sair, para passear, para beber, enfim, o que quer que seja, você vai entender que você tem um propósito. Logo, você vai recusar o convite do seu amigo e vai dizer: "Olha, infelizmente, por enquanto eu não posso sair com você porque eu estou focado nos meus estudos, porque eu tenho o objetivo de passar no concurso." Então, quando você sabe o que você quer, você consegue alinhar as suas ações, as suas atitudes, decisões ao seu propósito. Quando você não sabe, você toma atitudes aleatórias, decisões aleatórias que não vão te deixar mais perto do seu objetivo. Apesar que, se você não tem um objetivo, não tem como você se distanciar de algo que você não tem. Entendeu até aqui? Outra coisa que é, quando você tem isso muito claro na sua vida, isso reduz a ansiedade, a sensação de estar perdido, desmotivação, porque você tem muito claro na sua mente o que você quer. E muitas vezes a ansiedade, a desmotivação vem porque você não sabe para onde vai, você está em círculos, você não está progredindo, você está estagnado. Isso aumenta demais a ansiedade. Mais uma vez, quando você sabe para onde você vai, quando você tem um caminho bem definido, isso automaticamente já vai aliviar a ansiedade. Porque quando você pensar em alguma coisa, se está dando certo ou não, você vai entender: não, mas eu tenho o meu objetivo, eu estou tendo as atitudes, tomando as decisões certas, que estão alinhadas com o meu propósito. Então isso automaticamente vai te ajudar com questões relacionadas à ansiedade,
caso você sinta esse problema de vazio, de falta de propósito. E aqui eu queria dar algumas dicas para que você possa manter o foco no seu propósito, no que você acredita, no que você quer. A primeira coisa é reserve um tempo para que você possa adquirir autoconhecimento. E como você pode adquirir esse autoconhecimento? Existem algumas coisas simples que você pode fazer. Algumas são escrever, refletir sobre o que você está escrevendo, experimentar coisas novas. Quando você escreve, você coloca para fora as coisas que estão dentro da sua cabeça. Então, se você tem um propósito, seja passar no concurso, seja comprar uma casa, viajar para o exterior, coloque no papel os benefícios, o que você vai adquirir com isso, conhecer novas culturas, novos conhecimentos, ganhar mais dinheiro, ter sua casa própria. Coloque no papel os benefícios e assim vai ficar mais claro o porquê que você está fazendo tudo que você está fazendo agora. Se você deixa de sair com seus amigos para alcançar seu objetivo, se você muitas vezes deixa de procurar uma companheira, um companheiro porque você está focado nas suas coisas, escreva. Porque assim, quando você pensar que eu poderia ter um namorado, uma namorada, você vai lembrar que você tem um plano bem definido. E uma coisa importante, quando você tem um plano bem definido, não quer dizer que você nunca vai arranjar alguém, que você nunca vai sair com seus amigos. Não. É só enquanto você executa aquele plano. Isso até ajuda nesse sentido. Você sabe que você está sacrificando algo da sua vida para que mais na frente você possa usufruir disso. Outra coisa muito importante, defina prazos mais curtos. Ali, talvez no médio prazo, mas evite prazos mais longos. Por quê? Quando você tem um prazo muito longo, você faz alguma coisa a muito longo prazo, você tende a desistir. É muito comum isso acontecer. Quando você tem pequenas metas mais curtas, você vai alcançando e você vai sentindo o prazer de estar se movimentando, de estar progredindo. Não quer dizer que você não deva ter metas de longo prazo. Você deve ter uma meta grande de longo prazo, mas precisa ter metas de curto prazo para você ir alcançando essas metas, e isso vai trazendo satisfação. Você vai percebendo que você está progredindo. Isso é muito bom, isso ajuda demais a evoluir, porque você sente que está evoluindo, você percebe isso. Quando você só tem metas mais longas, você acaba não tendo essa percepção e pode atrapalhar no seu objetivo final. Outra coisa é, esteja preparado para ajustar a rota. Quando você cria metas, objetivos de curto e médio prazo, você pode, é mais fácil pelo menos, você alterar a rota. Se algo não está dando certo, vai por outro caminho, tenta outra coisa, uma coisa diferente, uma coisa nova, para que você não desista e alcance o seu objetivo. Quando você faz uma coisa a muito longo prazo, talvez quando você perceber que não está dando certo, já fez muito e você pode parar e pensar assim, poxa, eu já fiz tanta coisa, vou parar agora, vou continuar tentando. E às vezes aquilo que você está tentando não é a melhor opção. E quando você traça metas mais curtas, você tem a percepção mais fácil de quando precisa ajustar o caminho. E como prometido, eu vou ensinar você agora as 5 perguntas poderosas que vão ajudar você a encontrar um propósito, um sentido, um caminho para a sua vida. A primeira pergunta é: o que estou fazendo hoje me aproxima a ser a pessoa que eu quero ser daqui a 5 anos? Essa pergunta é muito importante porque muitas vezes você quer ser uma pessoa mais tolerante, quer ser uma pessoa mais culta, né, com mais conhecimento, e você precisa se perguntar: as atitudes que você está tendo hoje na sua vida favorecem, te aproximam desse eu que você quer ser daqui a 5 anos? Por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais inteligente, mais culta, com mais conhecimento, você está lendo bons livros? Ou você passa o dia no TikTok, jogando videogame, sem fazer nada que te aproxime? Então, quando você faz essa pergunta, você começa a refletir sobre as suas atitudes e seus atos de hoje. Porque nós somos, na verdade, a soma das atitudes que nós tivemos no passado. Então, se hoje você refletir sobre as suas atitudes, se elas estão te aproximando, estão permitindo que você fique
se aproxime da pessoa que você quer ser, quer dizer que daqui a 5 anos você vai ser a pessoa que você busca ser, certo? Essa pergunta, ela é muito importante. Segunda pergunta: quando eu penso nas minhas escolhas recentes, eu sinto orgulho ou arrependimento? Essa pergunta é muito boa porque, às vezes, nós tomamos decisões que nos arrependemos. E assim, tá tudo bem. Todo mundo, em algum momento da vida, vai tomar atitudes, decisões que se arrepende depois, tá? Isso é normal, acontece com qualquer ser humano. Mas a maioria, você se orgulha ou se arrepende? Caso você se arrependa, você pode refletir sobre por que você tomou essa decisão que você está se arrependendo. Caso você se orgulhe, bem, quer dizer que você provavelmente está no caminho certo. Então, questione isso. Se você se orgulha ou você se arrepende das decisões recentes que você vem tomando na sua vida. Terceira pergunta, e eu gosto muito dessa, porque ela é bem profunda, que é a seguinte: se todo o reconhecimento externo sumisse, você continuaria fazendo o que faz? Infelizmente, muitas pessoas fazem certas coisas, tomam certas atitudes, simplesmente porque o outro quer, ou o outro vai achar isso, ou vai achar aquilo. A maioria das pessoas acaba não tomando as decisões por conta dela mesma. Então, se todo o reconhecimento externo desaparecesse, não existisse mais essa pressão, você continuaria fazendo o que você faz? Quarta pergunta: o que faz você perder a noção de tempo de tão envolvido e tão motivado que você fica? Você tem alguma coisa que você faz, que você gosta, que você simplesmente não vê o tempo passar de tão empolgado ali que você está? Talvez, caso você não tenha isso, seja importante você procurar. Talvez seja isso o seu propósito. Aquilo que você faz com tanto gosto que você simplesmente esquece do tempo porque você adora fazer. E infelizmente, na correria do dia a dia, na vida, as pessoas esquecem de fazer coisas que de fato façam bem, que a pessoa goste de fazer. Quinta pergunta: quais valores pessoais você nunca abriria mão, mesmo que ninguém estivesse olhando? E você está alinhado com esses valores? Vou dar um exemplo. Uma vez eu conversando comigo, ele disse que a tia dele era uma pessoa honesta porque não pegou uma carteira porque tinha gente olhando. Mas se não tivesse, ela tinha pego. Bem, ela não é tão honesta assim. Ela só está preocupada com o que as pessoas iriam falar, né? Ia chamar ela de lado, sei lá o que é que ia acontecer. Mas você precisa entender se você está alinhado com seus valores, mesmo que ninguém esteja olhando, para que você saiba quem você é de fato, se você está alinhado com seus valores, com as suas crenças, se você está sendo uma pessoa íntegra com o que você acredita ser certo. Então, essas 5 perguntas, elas vão ajudar você a identificar um propósito, a se alinhar com o que você acredita. E por último, eu gostaria de dar mais algumas dicas só para você entender como você pode se motivar ainda mais para sempre se manter no caminho certo. E a primeira coisa é: celebre as pequenas conquistas. Não espere algo grande para você agradecer, celebrar. São as pequenas coisas que nos movem. Então, celebre as pequenas conquistas. Isso vai sempre te ajudar a se manter alinhado com o seu propósito. E sempre lembre-se do porquê que você começou. Isso vai te ajudar demais nos momentos difíceis. O porquê que você começou a fazer algo. Quando você consegue sempre manter isso na sua mente, sempre que você passar por momentos difíceis, você vai lembrar o porquê e vai ter forças para continuar. Saber que estamos no caminho certo nem sempre significa ter todas as respostas, mas sim fazer as perguntas certas todos os dias. Às vezes, a dúvida é o que nos move e não o que nos paralisa. E o propósito não é o caminho final, e sim a forma que você trilha o seu caminho. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, tenha feito sentido. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você concorda, discorda, a sua opinião. E, se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo também com algum amigo. Alguém que você acredita que está meio disperso na vida, que não tem um propósito, que faz muitas coisas e no final das contas não faz nada, não termina nada.
compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, enfim, aonde você acredita que possa alcançar mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.